Cada cultura na Terra tem a sua profecia dos fins dos tempos. Uma visão de como o mundo que conhecemos chegará ao fim. Uma história de Armagedon. Como as histórias contadas da revelação da Bíblia. A ascensão do Anticristo. A Profecia é visto como o filme mais amaldiçoado de todos os tempos. Lançado em 1976 sob a direção de Richard Donner, conta a história de um embaixador americano, Robert, que o filho morre de maneira misteriosa no parto e é substituído por outro bebê que nasceu no mesmo dia e horário, sem que sua esposa, Catherine, soubesse. Ele parecia uma criança normal, mas estava cercado por forças obscuras que o protegiam a qualquer custo. E à medida que isso foi ficando mais evidente, forçou seu pai a fazer algo inimaginável. A franquia foi um sucesso devido à atuação de Gregory Peck, que faz o Robert, e Harvey Spencer, que faz o Damien, além das trilhas sonoras escolhidas a dedo e utilizadas com maestria. Foi um sucesso tão estrondoso que teve 2 continuações, um filme de TV e um remake em 2006 e até hoje é considerado um dos fenômenos do gênero de terror. Mas a que preço? Eu sou a Mari e eu vou te contar esse caso. Mas antes de começar, se tu não quiser atrair a fúria do Demon, é melhor tu te inscrever nesse canal e deixar aqui nos comentários qual filme baseado em fatos reais tu gostaria de ver. E dito isso, bora pro vídeo. A produção da Profecia foi marcada por várias tragédias e coincidências sinistras. E essas tragédias e coincidências, mais a frase que está no filme, "há aqueles que morreriam por ele", foi o suficiente para todo mundo acreditar que qualquer um que participe de qualquer filme da Profecia vai ser amaldiçoado. Mas por que será? Se tu tem alguma ideia, já deixa aqui nos comentários. E para descobrir essa resposta, a gente vai olhar mais profundamente a produção da saga A Profecia. Tudo começa com Robert Munger. Ele não era um diretor, nem produtor e muito menos roteirista, mas sim um executivo de publicidade cristão que queria mostrar ao mundo todo o mal e as trevas do anticristo. Ele montou um esquema para sua ideia e começou a espalhar por Hollywood até chegar em Harvey Benhart, produtor cinematográfico americano que achou muito interessante a ideia. Sem contar que na época filmes como O Exorcista, Bebê de Rosemary, O Massacre da Serra Elétrica, Carrie a Estranha e entre outros estavam muito em alta e fazendo milhões nas bilheterias. Então eles se uniram e bolaram um plano para que o filme saísse do papel. Quando o filme começou a ser produzido, Bob mudou de ideia de uma maneira muito repentina e começou a tentar impedir que o filme fosse concluído. Ele começou a alertar Harvey de que caso o filme fosse finalizado, isso só traria dor e sofrimento para suas vidas e demais quem tivesse envolvido com a produção. De acordo com Bob, se o maior poder do diabo é a invisibilidade, fazer algo que vai mostrar ele e o seu poder diabólico para milhares de pessoas, com toda certeza que ele não vai querer que isso aconteça e vai tentar impedir. Porém, Harvey achou que isso era só um surto do Bob por ele ser muito religioso e ignorou por completo. Mas algo me diz que se ele pudesse voltar atrás, ele levaria muito a sério esses avisos. Vou falar pra vocês que a coisa ficou tão feia, mas tão feia, que o próprio Harvey começou a utilizar uma cruz no pescoço durante as produções do filme, mas já era tarde demais para abandonar o barco. Logo depois que Gregory Peck assinou o contrato para interpretar o Robert, em dia 26 de junho de 75, o filho do Gregory, o Jonathan, de 31 anos, foi encontrado morto. Acontece que Jonathan deu um tiro na sua própria cabeça, e Gregory disse para a imprensa que ele estava muito deprimido devido a uma decepção amorosa, excesso de trabalho e uma doença chamada arteriosclerose, que é o acúmulo de colesterol ruim nas artérias. Coincidência ou não, isso foi só o começo. Gregory ficou completamente devastado na época, mas isso deu um impulso para ele se dedicar 100% ao filme da Profecia. Como se ele usasse isso para esquecer a dor e dar um sentido para os suicídios de seu filho. Ainda em 75, quando Gregory estava pegando um avião em direção a Londres, um raio atingiu um motor. Ele começou a pegar fogo, forçando um voo de emergência, e por muito pouco eles não caem no Oceano Atlântico. Mas não para por aí. Pouco tempo depois,
O avião do produtor executivo Macy Neufeld também foi atingido por um raio, onde o motor explodiu, forçou um pouso de emergência e eles por muito pouco também não caíram no atrás. E depois veio o terceiro avião do roteirista David Seltzer, responsável pelo roteiro do filme, que também foi atingido por um raio. E logo depois, em Roma, o próprio Harvey quase foi atingido por um raio durante as filmagens. Isso, gente, num período muito curto de tempo. Mas ainda falando de avião, eles tinham uma cena de ação preparada para o Gregory filmar, que foi adiada. Então eles fretaram um jato particular para levar ele para outro lugar, já que ele não precisava ficar no set. Só que no dia seguinte, de acordo com os arquivos da CBS News, o jato foi atingido por um bando de pássaros e acabou caindo e matando todos que estavam lá. Só que ele fica mais trágico quando a gente sabe que ele caiu em cima de um carro que foi fatal e matou a todos. E fica mais sinistro e macabro quando tu sabe que as pessoas que estavam no carro eram a esposa e os filhos do piloto. Já também pegando o gancho do Macy Neufeld, na época das gravações que ele estava em Londres, a Londres estava sendo atacada pelo Irã. Então era muito normal muitas coisas serem explodidas na cidade. Então certa vez o Macy, ele estava planejando comer num restaurante próximo das filmagens e ele foi explodido. Mas não só isso. Um dia depois das filmagens da Profecia terminarem, o hotel onde o Richard Donner se hospedava foi bombardeado. Mas não foram só as pessoas não que foram atingidas por essa maldição. Rottweilers, babuínos e leões, por coincidência ou não, que aparecem no filme, também tiveram comportamentos muito estranhos. Os Rottweilers treinados para ser os Hellhounds, ou os cães do inferno, frequentemente atacavam o seu treinador, o ferindo gravemente. E eles também feriram o dublê do Gregory, o Terry Walsh, mesmo eles estando preparados para isso. Os cães rasgaram sua roupa de proteção, morderam o seu braço e não largavam ele por nada, e também não obedeciam o seu treinador. Na cena onde a Catherine e o Damon são atacados por babuínos, o pavor deles era real. Os babuínos foram muito violentos naquela cena e no outro dia, um dos tratadores dos animais foi engolido por um leão. Só que o dublê do Gregory não foi só atingido pelos Rottweilers. Depois que o filme da Profecia acabou, ele foi chamado para fazer um filme da Segunda Guerra Mundial. O filme em questão se chama Uma Ponte Longe Demais. E o dublê, ele precisaria pular de um prédio muito alto nos airbags. Ele já tinha feito aquilo várias vezes, mas naquele dia ele sentiu como se alguém tivesse o empurrado e ele errou o pulo. Ele se feriu gravemente, foi levado às pressas para o hospital e quase não sobreviveu. Se tu ainda não tá convencido, essa daqui é a pior de todas. John Richardson, um artista que criou todos os efeitos especiais do filme, que deu atenção enorme para ele, para a época ficaram impecáveis. Foi tão impecável seu trabalho com os efeitos especiais que até hoje ele é conhecido como um visionário das artes. Depois que o filme da Profecia acabou, ele também foi chamado para trabalhar em Uma Ponte Longe Demais. Ele foi trabalhar na Holanda junto com a sua esposa e assistente Liz Moore. Certa noite, de acordo com o Lethbridge News, ele e Liz estavam dirigindo por uma estrada vazia, quando de repente foram atingidos por um carro que vinha em sua direção. John acordou confuso e com alguns ferimentos leves. E a primeira coisa que ele viu quando acordou foi uma placa escrito Homem. Uma cidade da região que ficava a 66,6 quilômetros dali. Mas em seguida ele viu uma das piores cenas que ele poderia ter visto na vida e que traumatizou ele pro resto dela. O corpo decapitado de sua esposa. Liz havia perdido a cabeça por causa de uma roda voadora. Que por coincidência ou não, o fotógrafo Dave Jennings, que estava auxiliando Robert Thorne nas pesquisas pela origem do seu filho adotivo, Damien, e durante um recuo de Robert, pois ele não queria matar os seus filhos com as adagas e atira elas longe, Keith resolve que iria terminar a missão por conta, e quando ele chega perto das adagas para pegar elas, é decapitado por duas placas de vidros que caem de um veículo de obra. E se tu acha que isso não pode piorar, isso aconteceu dia 13 de agosto de 1976. Uma sexta-feira 13. E se tu ainda não te convenceu e acha que tudo isso é coincidência, nós temos mais fatos. Enquanto filmava um documentário sobre a profecia, segundo The Herald, o produtor Arlan Tyler confessou que duas equipes de filmagens diferentes em dois locais diferentes tiveram exatamente a mesma dificuldade técnica durante a filmagem. Mas calma aí! Em 2006, durante o remake, tiveram dois acidentes distintos. O irmão do ator Peter Postlethwaite,
que interpretou o padre, morreu inesperadamente após receber 3-6 em um jogo de pôquer. Pelo que contam, depois dele ver que ele tinha recebido os 3-6 no jogo de pôquer, ele simplesmente faleceu. E o segundo foi durante uma cena que apresentava Liev Schreiber, intérprete de Robert, enquanto ele procurava a marca da besta em Damien. Cerca de 4.000 quilômetros de rolo de fita foram destruídos durante o processo. E para finalizar, a atriz Servant, que interpretou Margaret no filme A Primeira Profecia, disse que um dia no set ela estava olhando para o crucifixo de Ralph E. Nelson, que interpretou o padre Brennan, e tinha acabado de filmar uma cena de possessão. De acordo com ela, o crucifixo simplesmente se partiu ao meio e caiu do seu pescoço. Mas a dúvida que fica é: coincidência? Pacto? Forças ocultas? Ou será que eles inventaram tudo isso para dar um hype no filme? Me conta aqui nos comentários o que tu acha. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Beijos, beijos. Fui.